Abra sua Bíblia em Josué capítulo 22. Eu creio que mais 2 sermões nós encerraremos este livro, que para mim pessoalmente tem sido de grande valia. Quanto aprendizado da palavra do Senhor, por meio desse ingresso do povo do Senhor na terra da promessa. Então hoje nós temos o capítulo número 22, lembrando que são 24 capítulos, portanto, além desse, mais 2 sermões, e como eu disse, a gente conclui esse livro, se Deus assim nos permitir. No dia de hoje, então, nós vamos ler esse capítulo número 22, eu peço que você, tendo aberto a palavra do Senhor, fique com ela assim, aberta. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Senhor, desde a leitura até mesmo a explicação e a aplicação da sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Senhor, autor desta palavra, Deus que inspirou a homens santos a fim de que eles registrassem o que temos em nossas mãos, devidamente traduzido. Te agradecemos porque nos deu a tua palavra e porque preservou esta palavra de tal modo que chegou a nós hoje. Louvado seja o Senhor por isso. Te agradecemos também, ó Deus, porque pela iluminação do teu Santo Espírito, nós podemos não somente ler, mas compreender a tua palavra. E ver a mesma, ó Deus, aplicada à nossa vida, de tal sorte que somos transformados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite o Senhor haja em nós mais uma vez e me ajude a, com fidelidade, o que o Senhor requer dos teus dispenseiros, explicar, arrazoando e comprovando, à luz da Escritura, as verdades aqui postas pelo Senhor nesta porção. Assim te bendizemos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Por favor, irmãos, acompanhem a leitura que farei de Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: tendes guardado a tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para vossas tendas à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote,
e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada uma era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelar-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não fararam mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, chamaram ao altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Meus irmãos, alguma vez você, com boa intenção, ouça bem o que eu estou dizendo, com boa intenção, fez algo que foi mal interpretado por aquele que haveria de receber o que você fez?
Você já passou por isso alguma vez? Você foi fazer algo que diante de Deus, no seu coração, você tinha toda a convicção de que era a coisa mais correta a se fazer. Mas que aquela outra pessoa do outro lado, ao ver isto, ao receber aquele benefício, ela não entendeu absolutamente nada. E aquilo trouxe um grande problema relacional. Alguma vez você já passou por isso? Você já passou por essa situação a ponto de você tentar explicar o que aconteceu e a pessoa não dá tempo para isso? E ela já vem com um monte de acusações e palavras pesadas e atitudes igualmente pesadas, de tal maneira que aquilo que poderia ser facilmente explicado não foi, porque não houve nem tempo para isso. Você já passou por isso alguma vez? Com a sua esposa, com seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, quem sabe com um irmão da igreja, um colega de trabalho ou de escola, faculdade. Já passou por isso? Você já viu o problema que isso tomou? Proporção disso. Talvez alguns que estão aqui tenham vivido situação à semelhança dessa, a ponto de até hoje não falarem mais com essas pessoas. Isso mostra, irmãos, dentre outras coisas, que nós temos grande dificuldade de resolver problema. E isso é lógico, por causa do pecado que habita em nós. Nós temos grande dificuldade para resolver problemas. E parece que quanto mais a gente tenta resolver, pior fica. E o que nós deveríamos fazer, na verdade, era voltar-nos para o Senhor, como povo do Senhor, e aprender como Deus quer que o povo dele aprenda a resolver problemas, porque eles existirão. E se nós não adotarmos o padrão divino para a solução, certamente, esse problema, como uma bola de neve, vai aumentar, vai atingir outros, e daqui a pouco aquilo se torna incontrolável, humanamente falando. O que fazer? Eu creio que a leitura desse texto pode nos ajudar muito, porque você sabe que o Senhor já tinha dito que a terra onde o povo haveria de habitar, a terra da promessa, teria que ser uma terra onde habitasse justiça e santidade. Falei isso nos últimos encontros nossos aqui. E ele destacou uma tribo para que essa tribo pudesse fazer isso, os levitas, que receberam no meio do povo de Israel 48 cidades, 6 das quais destinadas como cidade de refúgio, e as demais para a habitação dos levitas com os seus arredores. Falei sobre isso. De tal maneira que pudesse permear em todo Israel justiça e santidade. Mas isso não seria suficiente. Havia uma outra necessidade, a unidade. O povo de Deus deveria ser um povo justo, um povo santo, mas também um povo quê? Unido. E não há nada melhor para quebrar a unidade do que um conflito, do que uma confusão. Quebra a unidade entre cônjuges, quebra a unidade entre pais e filhos, quebra a unidade entre pastor e conselho, entre conselho e ovelhas. Confusão é realmente algo que quebra a unidade da igreja, o que é um atributo da igreja. E Deus não quer isso para o seu povo. E Ele permitiu, e essa aqui narrativa nos mostra, que o povo de Deus experimentasse uma situação que seria realmente como um barril de pólvora. Se isso não fosse resolvido, estaria estragado tudo. E a prova que você vai ver disso, tempos depois, no meio do povo de Deus, é quando você chega no livro de Juízes, capítulo 20 e 21, que você vai ver uma tribo destruindo a outra, dizimando os homens. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Ele quer que o seu povo seja um povo o quê? Unido. Mas é em meio aos conflitos que nós aprendemos a resolvê-los para que possamos viver de maneira unida, como Deus requer de cada um de nós, refletindo assim a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em perfeita unidade. E como é que esse texto nos ensina isto? Eu quero, em primeiro lugar, antes de falar sobre esse texto, explicá-lo, mostrar a divisão que trouxe para os irmãos, que eu creio que vai nos ajudar a compreender a tratativa, o tratamento que Deus dá aqui para este problema, através dos meios estipulados por Ele. Primeiramente, você vai ver a admoestação
de Josué para as 2,5 tribos que vão ser dispersadas para ocupar a sua terra. As demais tribos já estavam na sua possessão. Agora, uma vez que o povo do Senhor ocupou a terra, cumpre-se aquilo que Deus ordenou através de Moisés. As 2,5 tribos vão atravessar o Jordão novamente e ocupar a porção de terra que foi dada a ela pelo Senhor a Moisés. Nessa ocasião, por favor, veja comigo, verso de número 1 até o verso de número 8, você tem aí este momento em que Josué fala com essas tribos e recomenda a elas que elas observem a lei do Senhor. E eu quero que você atente, irmãos, para a palavra guardar, que foi usada aqui por Josué 3 vezes nesse texto, e mostra o zelo que esses irmãos tiveram, essas 2,5 tribos, enquanto estiveram ali. Veja comigo o verso de número 2, quando ele diz assim, e lhes disse, tendes guardado tudo quanto vos ordenou quem? Moisés. Se você observar o verso de número 3, vai ver, a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. E aí ele vai dizer mais uma vez, no verso 5, tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Qual é? Que ameis o Senhor do vosso coração, vosso Deus, e ande em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a eles, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, nesta palavra de despedida, o que é que Josué constata? Ele diz, olha, vocês durante o período que estiveram aqui, vocês obedeceram a Moisés, vocês me obedeceram, vocês guardaram a lei do Senhor, mas agora que vocês serão despedidos, há um alerta, guardem a lei do Senhor, sirvam a Deus, não se desviem de modo algum. Vocês vão para longe, vocês vão atravessar o Jordão, mas ao fazer isto, não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam da lei do Senhor, porque certamente isso seria um impedimento para a manutenção da unidade, uma vez que eles estivessem longe dos caminhos do Senhor. O pecado quebra a unidade. Então, nesse primeiro momento, o que é que Josué faz? Ele relata o que aconteceu e encoraja essas 2,5 tribos para que elas pudessem o quê? Permanecer em obediência ao Senhor. Mas no segundo momento, aquele povo que foi agora despedido, resolve fazer algo inusitado, mas há um propósito aqui estabelecido por eles. Veja comigo agora o verso de número 9 desse mesmo texto. Ele diz assim, assim os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Aqui está a questão. Eles edificaram esse altar e o texto já nos dá conta de qual era a motivação deles. O que eles tinham no coração? Eles iriam atravessar o Jordão e havia um temor nessas tribos de que futuramente aqueles que ficaram daquém do Jordão dissessem àqueles que passaram o Jordão assim, olha, não há comunhão entre nós. E a prova disto é que tem um rio que nos separa. Temendo isso, para que os filhos deles não se desviassem do caminho, que foi o que eles pensaram, vamos fazer um altar que não terá a função de sacrifício, mas apenas para servir, usando a palavra do texto, como um testemunho de que nós temos, tanto os da lei quanto os daquém do Jordão, o mesmo Deus. Nós estamos unidos no mesmo Senhor. Eu quero que você atente para esse detalhe, porque ele é importante, essa questão da unidade da fé, porque quando você vai para o último verso do capítulo 22, na parte final mesmo, você vai dizer assim, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Agora abra a sua Bíblia aí, por favor, em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Verso de número 4. Esse era um ensinamento que os pais deveriam passar para os filhos
acerca de Deus. Olha só o que é dito. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele prossegue: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa era uma declaração que estava no coração do povo de Israel. Mas era possível, segundo o pensamento dessas 2,5 tribos, que ao passar o Jordão, eles fossem colocados de lado, esquecidos, não tem comunhão. E aquele altar serviria como um testemunho de que o Senhor é Deus, tanto para os que estão aqui, quanto para os que estão o quê? Lá. Mas aqui é que está o problema. Essa boa intenção trouxe um conflito. Por quê? Porque o povo de Israel, a despeito de ainda não ter o templo fixo, que foi construído somente depois por Salomão, mas não tolerava culto a falsos deuses. E o fato de erigir um altar passava a impressão, ouça bem isso, de que eles estavam fazendo isso com dolo. Que eles queriam, na verdade, se apartar do povo. Por isso erigiram aquele altar. E aí o que foi que fizeram imediatamente? Observe bem, que é outro ponto importante. Volte lá para Josué capítulo 22. Os filhos de Israel, verso 11, ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja. Ó, irmãos, sabe o que eles quiseram fazer aqui? Ah, vocês fizeram um altar, foi? Pois é o seguinte, nós vamos entrar em guerra com vocês. Sair a peleja é a mesma linguagem utilizada para a guerra com os povos que eles desocuparam da terra, desapossaram da terra. Vamos ter guerra agora. Você está vendo? Aquela intenção para manter a unidade foi mal vista, mal interpretada, e isso ensejou o quê? Um desejo por guerra. Nós vamos agora guerrear. Meus irmãos, se o texto parasse aqui, não é exatamente assim que a gente faz? A gente vê o outro agindo, a gente não quer nem saber o que aconteceu, já avaliou, viu, avaliou, já tirou a conclusão e agora eu já tenho a provisão. Não presta. Está falando de mim. Disse algo errado. Está com má intenção. Nós julgamos as coisas e não damos a mínima chance da pessoa se explicar. Essa era a intenção. Mas Deus quer que o seu povo aprenda a lidar com conflitos potenciais, que pode gerar um grande problema. Então o que é que Deus permite que o seu povo faça nessa ocasião? Preste bem atenção. Verso 13. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor. Então eles disseram o seguinte: olha, antes de a gente entrar em guerra, vamos procurar saber o que está acontecendo. Nós vamos mandar alguém lá para aferir o que de fato está acontecendo. Só que eu quero que você preste atenção que um nome, a partir desse momento, se repete muito nesse texto. Finéias. Vocês lembram de Finéias? Estava tendo uma praga no meio do povo do Senhor e precisava de um homem corajoso para acabar com a praga. Aí vem Finéias, o que é que ele faz? Finca uma lança e mata o cara. Então Finéias foi colocado, não foi à toa. Primeiro porque ele era sacerdote, está aqui. E segundo porque ele não brincava com coisa séria. Se tivesse que resolver, ele ia resolver. Então ele sai capitaneando o povo. Ele não ia negociar. Se tivesse errado,
Ele ia tratar. E esse nome ele se repete ao longo do capítulo 22, a partir desse momento. Para que o povo que estava lá, as 2,5 tribos, entendessem que aquele representante que estava à frente das outras tribos, as 10, portanto, ele não estava ali de brincadeira. E juntamente com os príncipes, eles estavam lá querendo saber o que estava acontecendo, mas se de fato houvesse alguma coisa errada, ela seria o quê? Tratada. Por isso, essa é a primeira coisa, manda uma representação. Segunda coisa, essa representação não vai lá apenas para ouvir, ela vai primeiro para falar. Ouça bem aqui o que é dito. Verso 16. Assim diz toda a congregação do Senhor. Então aqui é uma ideia de representatividade. É igual o conselho da igreja, tá? Presbitério, representatividade. Um grupo representa o todo. Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Então eles querem saber o seguinte, olha, vocês estão sendo infiéis, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra Deus? Veja aqui, irmãos, aqui era uma questão de santidade. Não poderia haver impureza, culto pagão no meio do povo do Senhor. Eles não estavam discutindo aqui a cor da camisa, o tipo do prato que iriam comer. Eles estavam discutindo a questão de santidade, de pureza do povo. Então, por isso que ele diz, que infidelidade é essa que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? E aí eles vão agora citar exemplos para fundamentar o argumento de que é realmente uma loucura se rebelar contra Deus. Primeiro exemplo que eles dão, veja comigo, acaso não nos bastou a iniquidade de Peor? E aí você depois lê o que aconteceu lá em Peor, o juízo que Deus mandou sobre o povo. Depois ele dá um outro exemplo, dizendo assim, para que hoje abandoneis o Senhor, se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação. Verso 20, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? Então eles citam dois exemplos, o caso de Peor e o caso de Acã. O que foi que aconteceu? No caso de Acã, toda a família morreu. Foi logo quando eles entraram na terra prometida. E o de Peor foi antes. Então eles fundamentam dizendo o seguinte, olha, se vocês cometerem infidelidade, Deus já mostrou o que faz com infiéis. Não tem perdão. Vocês vão sofrer, a tribo que fez isso, as tribos que fizeram, e nós também. Aí, irmão, preste atenção no que eles dizem, olha. Quando alguém quer resolver um problema, ele não traz só a contestação, ele traz a solução. Porque na cabeça dessas 10 tribos, o que é que eles imaginaram? Eles foram para lá, e só o fato de ir para lá, já trouxe sobre eles essa tentação. Então, vamos apresentar uma solução e não apenas a contestação. Qual é a solução? Veja comigo o verso de número 19. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando o altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Olha, aqui está a intenção de alguém que quer resolver problema. Ele está disposto a ceder para resolver. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Ele disse, olha, se o problema é a terra, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa terra para que vocês não se percam. O nome disso, sabe o que é, irmãos? Amor. Abnegado. É aquele tipo de amor que a pessoa está disposta a abrir mão do que é seu próprio, por direito, em benefício do outro, para que ele não padeça. Sabe quem fez isso por mim e por você? Cristo. Essa é uma santa disposição. É isso que Deus quer que nós aprendamos a fazer. Não é só olhar para o outro e entrar na demanda. Vai lá, manda alguém que fielmente represente os interesses daquele grupo. Manda alguém que conheça exemplos para fundamentar a argumentação, tirados do próprio povo do Senhor. Manda alguém que esteja disposto para nessa representação dizer, nós estamos dispostos a abrir mão para que vocês não pequem. Ah, irmãos, quem iria resistir a um negócio desse?
Se a questão fosse terra, eu tenho certeza que os rubenitas e os gaditas diriam: ah, não, vamos voltar logo, porque realmente foi a terra, vamos voltar. Mas não era essa a questão. Aí o texto nos mostra, por favor, acompanhe comigo, a resposta, dizendo assim: olha, verso 21, então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, disseram aos cabeças do grupo de milhares de Israel. Olha como eles começam dizendo, ó, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor. Eles repetiram, Deus é poderoso, Ele é Deus, Deus é poderoso e Ele é Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É uma confissão de fé, de que eles não tinham se desviado do Senhor. Eles continuavam crendo em Deus. E aí eles prosseguem dizendo o seguinte: Ele mesmo, Israel mesmo o saberá, e Deus o sabe. Se foi em rebeldia por infidelidade contra o Senhor hoje, não nos preserveis. Irmãos, se nós fizemos isso com dolo, que Deus seja o juiz, e nós não sejamos preservados. Em outras palavras, dizendo assim, que nós morramos. Não foi por esta razão. E aqui, quando eu li esse texto, me permita mais uma vez fazer uma colocação. Eu disse, rapaz, quantas vezes a gente quer explicar uma coisa para o outro? Ela disse, eu não quero nem saber o que você está dizendo. Nem me interessa o que você está dizendo. Já pensou se Finéias e os representantes das tribos usassem esse artifício que nós usamos muitas vezes hoje? A pessoa está querendo explicar e está dizendo, não foi por essa intenção, você não quer saber não, que eu já lhe conheço. Meus filhos, vocês lembram o que Rubem fez? Vocês lembram o que Rubem fez? Filho de Jacó? Traiu o pai com a concubina. Tanto é que quando Jacó morre que dá a bênção, vai dizer, olha Rubem, você não tem bênção não. Então se fosse medir pelo que ele tinha feito, não eu vi nunca, mas não foi assim que esses líderes fizeram. Eles ouviram, aqui ao meu ouvido, ao meu coração, e com as palavras de Tiago, né? O homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ouvir. E eles ouvem, eles dizendo. E o que é que eles dizem mais? Eles dizem, pelo contrário. Veja comigo, verso 24. Por causa da seguinte preocupação, olha, nós fizemos isso por causa disso, eu já expliquei a preocupação, não vou explicar de novo. Nós não queremos que os nossos filhos se percam. E que futuramente alguém possa dizer, vocês estão do lado de lá, vocês não são daqui não. Irmãos, a gente tem briga, divisão, por coisa tão menor, imagine um rio separando. Ia dar meio confusão. Foi uma atitude até sábia, para manter a unidade. Os outros não tinham pensado nisso, porque estavam bem, confortáveis, mas eles tinham que pensar, porque eles haveriam de atravessar o rio. Tinha que ter esse testemunho. Era uma preocupação deles mesmo, e eles expuseram isto, como argumentação, para o que fizeram. E sabe o que acontece? Depois que eles explicaram tudo isso, ele diz assim, o verso 29, longe de nós o rebelar-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Longe, nós não queremos isso não. Olha, Dedeca, olha para mim. Vamos supor que alguém semeou uma contenda entre mim e você, tá, Dedeca? Isso não acontece no nosso meio. Aí disseram para mim, olha, Dedeca falou isso e isso de você. A pessoa diz isso. Aí eu disse, foi. Pois eu vou falar com Dedeca. Ela não disse isso. Aí a pessoa, não precisa falar com ela não. Eu disse, não, ela não falou. Eu vou lá saber o que aconteceu. Aí quando eu chego para você, eu disse, Dedeca, eu ouvi que você falou mal de mim, minha filha. Eu oro por você todo dia. Por sua mãe. Por que você faz isso? Estou orando até para você conseguir um marido. Por que você fala mal de mim? Ela vai dizer, não, pastor, eu falei do Senhor, mas eu não falei mal. Eu falei isso, isso e isso por causa disso.
Aí eu disse, aí foi. Aí ela disse, pastor, longe de mim falar mal do senhor. O anjo da igreja, né? Eu disse, então o que foi que aquela pessoa fez ao semear contenda entre irmãos? Eu tenho que ouvir o que você tem a dizer. E por mais que você seja pecadora, minha filha, de boa fé eu tenho que crer na sua fala. Porque se for mentira, logo se revelará. O povo do Senhor precisa aprender isso. Porque senão tudo será uma razão para uma confusão no arraial do povo de Deus. Na sua família, no seu trabalho e na igreja. Quantas confusões, irmãos, poderiam ser evitadas? E quando Finéias, que era o representante, mais uma vez o nome dele está aqui, ouve a palavra de Deus, usa uma palavrinha para dizer o que aconteceu. Eles ficaram satisfeitos. Pode ler que depois você vai ver isso repetindo. O que é essa satisfação? É quando aquela coisa que você ouve ou recebe, ou até mesmo quando você ingere uma comida, vem a você e lhe sacia. Traz paz, traz contentamento, abranda o furor, pacifica o ambiente, acalma o coração, traz alegria para o relacionamento. E aí ele ouviu isso e disse, não, então, ainda bem que vocês fizeram desse jeito. Volte aí, lê comigo, por favor. Verso 31, e disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste fidelidade contra o Senhor, agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Ou seja, aquela atitude livrou os filhos de um grande pecado, que seria o quê? A guerra. Tudo porque houve o quê? Diálogo. Conversa fiel, sincera entre pessoas. Irmãos, nós não somos animais. Deus nos deu a capacidade de falar, de pensar, de sentir. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não é para a gente se devorar um ao outro. É para a gente, com civilidade e temor ao Senhor, resolver os problemas. Finéias volta com os representantes e vai encontrar com o povo. O que é que acontece? Verso 32, veja comigo. Finéias, filho de sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem, os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, os filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeito. Vocês lembram de Atos capítulo 15? Tinha uma confusão na igreja primitiva. A salvação é por obras ou é por graça? Aí reúne-se o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio. E ali há um debate de ideias, ok? Um fala, o outro ouve, um fala, o outro ouve. Finalmente chega uma decisão. A decisão que é o resultado deste concílio é promulgada e divulgada nas igrejas. E a Bíblia diz que quando a decisão foi trazida às igrejas, ela trouxe o quê? Paz. Houve alegria com o que foi dito. A decisão foi certa. E esse texto está em relação direta com Atos 15, na medida em que exatamente isso acontece no meio do povo de Israel. Quando a decisão foi certa, trouxe o quê? Paz. Satisfeitos, eles ficaram. E quanto ao povo, os rubenitas, os filhos de Rubem, os filhos de Gade, chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é o quê? Deus, reafirmação da fé. Meus irmãos, esse texto faz com que o povo do Senhor aprenda a resolver problema. Não é na ponta da faca. Não é que uma rebeldia, é com diálogo. Com temor a Deus, com princípios corretos, com disposição para ouvir e se esforçar para compreender, para entender motivos,
para evitar uma guerra, quando palavras em amor e verdade são a solução. Que lições eu gostaria de tirar para a nossa vida hoje? Primeira coisa, se você acha que na igreja você não vai ter conflito, por favor, abra os olhos e os ouvidos, porque você vai ter. Porque onde tem pecador, tem conflito. Então, por favor, nesse mundo caído, você não vive no mundo de Alice. Ok? No mundo caído, você tem que estar preparado para ter o quê? Conflito. Então, por favor, tire essa ideia. Eu entrei na igreja achando que tudo era perfeito. Não, aqui é o melhor lugar, é a comunidade dos santos, é o povo remido pelo Senhor. Não há lugar melhor no mundo do que aqui no meio do povo do Senhor. Mesmo com toda a dificuldade, é o melhor lugar, inegavelmente é o melhor lugar. Não vá para lá que você vai se arrepender. Lá você vai ver o que é tristeza. Mas mesmo aqui, você vai ter situações de conflito. Agora, a segunda coisa que eu quero que você pense é, você sabe resolver conflito? Ou você é daquela pessoa que explode, portanto, para fora, ou implode para dentro? Você não aprendeu a conversar ainda? Você não aprendeu a ouvir? Você não aprendeu a perguntar, me explica aí, por que aconteceu isso? Por que você fez isso? Olha, ser pai ensina um monte de coisa para a gente, viu? Às vezes o filho apronta uma coisa, você já vem logo com a taca. Pá! Pai, não, pá! Meu filho, ouça. Para pelo menos ele saber se foi disciplinado, por que está sendo disciplinado. Porque você não sabe ainda porque está batendo. E a gente pega esse padrão e projeta nos outros relacionamentos. Não dá espaço para explicar. Não ouve. Não se coloca no lugar do outro. Lembra que eu falei? Para as 10 tribos que estavam aqui, tudo tranquilo, o tempo estava lá. E para as que iam atravessar o rio, como é que seria? A gente não se colocou no lugar do outro. Porque a gente só reflete o nosso ser, o nosso eu, o nosso egoísmo. É só o que eu quero. Ponha-se no lugar do outro. Entenda. Então aprenda a resolver conflito. Você vai viver a vida toda tendo que resolver conflito. Seu com Deus, por meio de Cristo. Seu com o próximo. Às vezes o mais próximo que é a sua esposa ou esposo. Uma só carne. Aprenda a resolver conflito. Aí, quando a gente não quer resolver a moda de Deus, ao modo de Deus, a gente quer resolver ao modo secular. Como é o modo secular? Eu fujo, eu mato ou me mato. Eu passo raiva ou faço raiva. Não é assim? Esse é o jeito do mundo. Agora a pergunta, resolve? Mas me ajudou um bocado, botei a minha raiva toda para fora. O nome disso é ventilação. Quando você expele a sua raiva. Mas quem disse que colocar a raiva para fora resolve o problema da ira do seu coração? O problema do seu relacionamento? Não, meu filho. Não é assim. Então aprenda a resolver conflito. Uma outra coisa importante, e essa é a penúltima. Lembre que a Bíblia diz que no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Porque nós somos, em Cristo, pacificadores. Então, por favor, faça isto. Não seja um semeador de contenda. Não seja daqueles que fica de leve trás, né? Pega daqui, leva ali, vai semeando, semeando, depois arquiteta tudo e sai debaixo desse explodir para ver o circo pegar fogo. Não faça isso, você é um pacificador. Você veio em nome de Cristo para restaurar relacionamentos, para desfazer intrigas com a verdade, com a luz, com sabedoria. Não foi para trazer mais problema. Isso é parte do seu caráter em Cristo. Entenda isso. E isso se verifica a partir do seu lar.
Agora eu quero finalizar dizendo o seguinte. O maior conflito que eu e você tivemos e que podia dar uma guerra foi com Deus. Por causa do nosso pecado. E Deus resolveu da seguinte forma. Decidiu nos tempos eternos o que faria. E nessa decisão ele disse, eu vou enviar o meu filho para o meio do conflito. Ele vai tomar forma do outro. Sem pecado. Ele vai caminhar no meio deles. Ele vai ensinar a verdade. E ele vai dar a única provisão para a resolução de conflitos. Cruz. Sangue derramado. Se você perder de vista o que Cristo fez por você, para lhe reconciliar com Deus, você estará abrindo mão da única, suficiente provisão para restaurar relacionamentos. A redenção que temos em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira prova de sabedoria, de santidade, de justiça, ali posta, cravada na cruz. Se você abrir mão disso, você não terá outro meio para resolver os seus conflitos. Quer sejam eles pessoais, íntimos, quer sejam eles com Deus, com o outro, tem que passar necessariamente por Jesus Cristo. Ele é a nossa reconciliação. E a maior prova de sabedoria que você vai dar é quando você entender isso e fizer uso deste expediente divino para resolver os seus conflitos. Por quê? Porque se tem uma coisa que tem que ter no meio do povo de Deus, é unidade. Não no pecado, mas na justiça e na santidade. Que Deus te abençoe. Guarde a sua vida. Te dê sabedoria para resolver conflitos, mas sempre na base do sacrifício de Jesus Cristo.